Eu sou Renato Ruas, sou gerente de projetos e criador de conteúdo sobre comunicação objetiva e criação de slides. A dica de hoje é sobre uma situação que muitas pessoas podem passar em algum momento. É sobre a apresentação em grandes auditórios ou em salas de dimensão maior. Isso é uma coisa que pode acontecer, por exemplo, se você é chamado para participar de um congresso, apresentar um seminário, ou mesmo dentro da sua empresa, quando você precisa fazer uma apresentação naquele auditório de porte maior, naquela sala maior que tem lá na sua empresa. Um dos desafios desse tipo de apresentação é o tamanho da fonte. Você pode até me perguntar, mas normalmente em grandes auditórios a tela é muito grande também. Pois é, a tela é grande, mas a sala também. Você precisa se lembrar que vai ter gente sentada lá no fundo e essas pessoas podem ter problemas para ler o que você colocou no seu slide, mesmo com a tela muito grande. A motivação de fazer esse vídeo foi um incômodo que eu senti em uma apresentação em um congresso que eu participei recentemente. A sala principal do congresso era de grande dimensão. Ela tinha uns 30 metros de comprimento, mais ou menos. A tela realmente era grande. Foi uma das telas mais bacanas que eu já vi nesse tipo de apresentação. Uma tela que eu estimo que deve ter mais ou menos uns 2,20 metros de altura. Seria equivalente a uma televisão de 180 polegadas. Definição excelente, os slides ficavam lindos, as cores ficavam muito bacanas. Mas quando você sentava do meio da sala para o final, por exemplo, no meio da sala você já vai estar a 15 metros de distância da tela. A coisa começava a ficar complicada mesmo com uma tela tão grande. Se você sentava lá no fim, então, onde quando você poderia estar, por exemplo, 24, 25 ou até quase 30 metros, que era o comprimento da sala, aí a coisa ficava complicada mesmo. Eu vi, e não foi um nem dois, foram vários apresentadores que puseram slides que estava muito difícil de ler o que estava escrito por causa do tamanho da fonte. E quando acontece esse tipo de situação, que as pessoas não conseguem ler o que está escrito, porque a fonte está pequena, uma coisa normal é, as pessoas começam a se concentrar no slide, espremer o olho ali para tentar entender o que está lendo, se aquela letra ali é um M, um N, se é um O, se é um P, enfim. E ele esquece o apresentador, deixa o apresentador falando sozinho. Tem algumas coisas que precisam ser feitas. Primeiro você precisa retirar o excesso de texto do slide, justamente para poder crescer as suas fontes. Mesmo em slides com poucos textos, às vezes as pessoas colocavam, por exemplo, um gráfico e ficava difícil de entender a legenda. Ou diagramas, por exemplo, você não conseguia ler o que estavam dentro das caixinhas, dentro das ilustrações. Para isso tem uma solução, você precisa entender qual que é o tamanho de fonte que vai funcionar naquele auditório grande. E para isso acontecer, eu vou mostrar algumas dicas aqui, como que você pode estimar. Muitas vezes, ou a maioria das vezes, você não vai conseguir ir no auditório testar para ver se vai funcionar. Então você precisa fazer isso quando você está preparando seus slides em casa, usando uma técnica simples, afastando do seu computador para ver como que uma pessoa que está sentada mais no fundo da tela vai ver a sua apresentação projetada. E eu vou dar algumas dicas aqui, um macete para calcular uma distância equivalente em função do tamanho da tela do seu computador e da tela que você vai apresentar nesse auditório grande. Então vamos passar para o slide agora, onde eu vou mostrar essas dicas. Em uma situação normal, nós estamos normalmente sentados por volta de uns 30, 40 centímetros da tela do nosso notebook. Se a gente faz uma apresentação online, por exemplo, que a pessoa vai estar ali com a tela na cara dela, o tamanho de fonte não costuma ser problema justamente por conta dessa distância, estamos muito perto. A questão é o seguinte, imagina assim, você está sentado a uma distância que eu chamei de D minúsculo, né, para uma tela de um tamanho T, que eu não sei o que é. Meu monitor pode ser de 15 polegadas, pode ser de 14 polegadas, ou se você trabalha com monitor externo, você sabe lá qual que é a dimensão dele, lá vai ter 23, 24, 27 polegadas, enfim. Isso aí vai ter uma equivalência quando você coloca uma tela maior numa distância maior. Essa tela de tamanho P, com uma distância que eu chamei de D maiúsculo, que pode ser, por exemplo, uma tela de TV, etc. Isso aqui é uma questão bem simples, é semelhança de triângulos. Não vou ensinar isso aqui, geometria, aqui, tal, mas a conta é muito simples. A razão entre essas dimensões aí vai te dar as equivalências. Então, se, por exemplo, se eu tenho a tela e a distância que eu estou dela, eu consigo calcular qual é a distância equivalente com uma tela maior. Ou se eu tenho uma tela maior
por uma distância que eu conheço, por exemplo, uma sala de reunião, eu sei qual vai ser a distância equivalente que eu estaria da tela do meu monitor. Vamos dar um exemplo. Imagina assim a situação, eu estou com um monitor de 15 polegadas, um monitor comum, como eu falei, uma distância aí de 40 centímetros, que é o caso típico quando a gente trabalha na frente do computador. Imagina que eu tenho uma tela, por exemplo, uma televisão de 42 polegadas, bem comum a gente ver em salas de reunião. A equivalência, fazendo aquela conta, para uma tela de 42 polegadas é como eu estivesse sentado a 1,1 metro do meu computador. Não é uma distância muito grande, mas começa a ver que as fontes já podem começar a ficar um pouco mais complicadas. Então, mesmo eu tendo uma tela de 42 polegadas, isso equivale a uma distância pequena. Vamos imaginar, por exemplo, uma sala de reunião pequena, uma sala típica aí que tem 3 metros por 2,5 aí, né? Eu coloco lá um monitor de 42 polegadas, né? E eu posso ter uma pessoa que está lá sentada na outra ponta da sala, aí, vamos dizer, a 3 metros de distância. Para essa tela de 42 polegadas, essa distância equivalente aí de 3 metros, o que vai acontecer com um monitor aí de 15 polegadas é como se eu estivesse a 1,1 metros, 1,10 m de distância. Então você quer saber como que a pessoa sentada no fundo da sala vai estar, é essa conta que tem que ser feita. Afaste-se 1 metro e um pouquinho do seu computador, então aquela fonte que estava bem quando você estava trabalhando na frente dele, já pode começar a não ficar muito boa. Mas ainda não está tão crítico assim por causa da distância de 1 metro. É uma distância razoável, então é para ficar esperto. Eu posso ter uma outra situação, por exemplo, onde eu tenho uma sala de porte um pouco maior. Esse caso aí, eu vou ter uma pessoa que pode estar sentada, por exemplo, até uns 8 metros de distância, quem está lá no fundo da sala, aí na última fileira. Nesse tipo de sala, o que a gente costuma ver são aquelas telas retráteis ou aquelas telas que descem do teto ou com tripé no chão, enfim, que costumam ser aí da ordem de 120 polegadas, né, de diagonal aí da tela, como se fosse um monitor. E para a pessoa que está sentada a 8 metros, a equivalência disso aí é mais ou menos aí, voltamos aí por volta de 1 metro do computador. Então aquilo que você testou no seu computador afastou 1 metro de distância e ficou legal, então vai funcionar nessa sala. O desafio começa quando a gente começa a ir para os grandes auditórios, para as grandes salas. Essa é a foto aí do congresso que eu falei que eu participei. A sala era enorme, então isso aí eu estou sentado lá no fundo da sala, já deve estar uns 20 e poucos metros de distância aí, talvez quase 30. A tela, como eu mencionei, ela era muito grande, devia ter uns 2,20 metros de altura e com a definição excelente, mas veja que dessa distância que está aí, a leitura já começa a ficar um tanto complicada. Qual que é a equivalência nesse caso? Essa tela aí eu estimei que ela deveria ter uma diagonal mais ou menos de 180 polegadas. E agora, se eu me coloco lá no fundo da sala, 24 metros de distância, isso equivale para um monitor de 15 polegadas como se me afastasse 2 metros. 2 metros é coisa pra caramba. Anda 2 metros do seu computador e você vai ver, aquele tanto de fonte que estava funcionando legalzinho quando você está sentado na frente, parou de funcionar, ela vai começar a ficar muito pequena. Então esse aí é o caminho que você tem para poder estimar a equivalência da sala onde você vai se apresentar para aquilo que você está vendo na sua tela. Projeta a sua apresentação, afasta essa distância de 2 metros e me diz, e aí, estou conseguindo ler aquela fonte ali, está realmente legal. Uma fonte ou outra talvez não consiga mesmo, você vai ter que falar lá na hora, mas fique ciente que as pessoas não vão conseguir. Quando a pessoa não lê fonte, o risco é delas esquecerem do apresentador ou até perder conteúdo importante. E aí, gostou da dica? Então, quando for apresentar numa sala de dimensão maior, muita atenção com o tamanho da sua fonte, não vamos descuidar disso. Use as dicas que eu mostrei de se afastar da tela, tentar imaginar como que a tela que vai ficar para quem está sentado lá no fundo, para ter certeza que todo mundo vai conseguir ler os seus slides. Quer mais dicas sobre apresentação e criação de slides profissionais? Já está no mercado o livro Slide Show. É o melhor livro que você vai encontrar no mercado, com dicas práticas, mesmo para quem não conhece design, tem ideias, mas não sabe como colocar isso no slide de forma objetiva e elegante. O livro já está à venda na Amazon e fica o convite para conhecer. Você vai aprender desde como utilizar melhor o espaço do slide, selecionar cores, fontes e questões muito importantes da apresentação, como, por exemplo, a apresentação de dados
e de gráficos e tabelas. E não esquece de deixar uma curtida e assinar o canal. Até um próximo vídeo, onde eu vou trazer mais dicas sobre apresentação. E aproveita para conhecer o conteúdo do meu site, o link está na descrição do vídeo. Até a próxima!